Tem até uma matéria do Ranier Bragon, do nosso colega da Folha de São Paulo. Prisão de Zambelli joga pressão sobre fila de cassação de sobre fila de ameaçados de cassação na Câmara, né? Que joga pressão sobre a lista de parlamentares da esquerda e da direita sobre risco de perda de mandato em algum período nos próximos meses, né? A matéria cita, além da Zambelli, o André Janones, o Glauber Braga, Eduardo Bolsonaro, que estão sob ameaça por motivos variados e com a tramitação dos respectivos casos também em estágios diferentes, né? Claro que o risco mais iminente é relativo à deputada do PL, né, que inclusive acabou sendo bastante abandonada por seus pares desde das trapalhadas da eleição, né, e da condenação dela e da próxima condenação que pode receber por conta da questão de ter perseguido armada na véspera da eleição um homem, né, um homem que se mostrou simpatizante do presidente Lula nas ruas de São Paulo. Agora, o ponto é que você tem uma série de nomes que estão lá no bico do corvo e que, se por um acaso andar a cassação da Zambelli, também pode andar a cassação deles junto, não? Sem nenhuma dúvida. A Câmara dos Deputados está intimada pelas circunstâncias a tomar providências em relação a esse contencioso que ronda diversos mandatos. A esquerda no Congresso Nacional erra muito ao protelar os seus passivos. O Janones, por exemplo, André Janones, está com o mandato suspenso, porque se meteu lá num entrevero com um outro colega, com um parlamentar. Mas ele, na prática, já forneceu material para sua cassação. Ele foi preservado, arquivaram, a Câmara arquivou o Conselho de Ética, aliás, com um voto do relator, um relator Guilherme Boulos, deputado mais votado de São Paulo, principal liderança do PSOL, fez um voto que enviou para o arquivo um pedido de cassação do Janones, que tem um caso de rachadinha no seu gabinete. Depois de preservado pela Câmara, ele fez um acordo de não persecução penal com a Procuradoria, reconheceu os ilícitos, pagou multa, ou seja, tornou-se um rachador confesso. E está lá, continua perambulando pelos corredores da Câmara como se nada tivesse acontecido em relação a ele. O Glauber Braga, que agrediu uma pessoa que ofendeu lá a um familiar, a sua mãe, que depois veio a falecer, ele expulsou na base dos pontapés, ou lidou com o personagem, com o agressor do MBL, na base dos socos e pontapés, e ele merece alguma reprimenda, uma pena qualquer alternativa à cassação. Mas como nem isso se admite, está lá na fila, pronto para ser levado o pedido de cassação dele ao plenário, que agora, com as ameaças que pairam sobre o mandato da Carla Zambelli, a direita no Congresso diz, olha, se vai a Zambelli, vai também o Glauber Braga. Por isso digo que a esquerda erra ao protelar, ao empurrar com a barriga esses casos, imaginando que as pessoas vão esquecer. Não, porque o contencioso também do outro lado é muito grande. E agora, a prisão da Carla Zambelli, como disse, intima a Câmara a fazer por pressão o que deixa de realizar por opção. A cassação do mandato da Carla Zambelli é submetida a uma embromação que apequena o legislativo, agride a legalidade, ofende o eleitorado. Essa enrolação diminui a instituição parlamentar, porque a leniência, com essa banda bandida, potencializa a sensação de que não há inocentes na Câmara, só culpados e cúmplices. O velho espírito de porco vai virando devagarinho espírito de corpo vai virando espírito de porco. A legalidade é atacada porque a Folha da Câmara virou marquise para proteger fugitivos. Não bastasse o Eduardo Bolsonaro, que está aguardando o indiciamento da Polícia Federal sob as asas lá, escondido embaixo das asas do Trump, há agora uma condenada a 10 anos de cadeia, presa na Itália. E a coisa é insultuosa em relação ao eleitor, porque a Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, eles representam as segundas maiores votações no ranking de deputados eleitos em São Paulo em 2022. A Zambelli obteve 946 mil votos, o Eduardo Bolsonaro 741 mil votos. A ingratidão com o eleitorado pede punição e não proteção.
Então é preciso que a Câmara tome providências. Aí o Hugo Mota se finge de morto em relação ao Eduardo Bolsonaro e, no caso da Zambelli, ele vai zigue-zagueando. Depois da fuga da deputada, ele foi muito categórico, falou: não há não há o que fazer diante de um julgamento no Supremo que não comporta mais recurso. Então, insinuou lá que, numa primeira manifestação, que a Câmara tomaria providência em relação ao mandato, a própria mesa, que não precisaria nem votar em plenário. Depois, pressionado pelo PL, ele volta atrás e diz: não, manda para a Comissão de Constituição e Justiça, que está lá agora empurrando esse problema com a barriga. Então, aí vem agora, com a prisão da Zambelli, de novo vem o Hugo Mota, que está no exterior, bota lá uma postagem nas redes sociais, diz que tomou conhecimento pela imprensa, que falou com o ministro da Justiça e que já está providenciando, já está tomando as providências à Câmara dos Deputados e que não vai se manifestar sobre prisão, mas que em relação ao mandato está lá já na CCJ, portanto, ele age como se já tivesse tudo certinho, tá? Os procedimentos estão adequados. Então, tudo isso é muito aviltante. A Câmara precisa se posicionar diante dos seus passivos, sob pena de se desmoralizar junto. Aliás, desmoralizada já está, né? Está ali dentro do buraco. Mas se não age, acaba jogando terra em cima de si mesma a Câmara dos Deputados. Ô Walter, a defesa da Carla Zambelli, né, afirmou ao UOL ontem, a Raquel Landim, que vai tentar ou fazer com que ela seja julgada novamente na Itália ou que ela cumpra a pena na Itália. Né? Eu sei que você começou a tratar do assunto, mas eu queria que você explorasse um pouco mais isso, porque tem muita gente na internet fazendo um paralelo com o caso do Robinho, né, de que o Robinho foi condenado por estupro na Itália e está cumprindo pena no Brasil. Olha, Sakamoto, eu ia até tocar nisso. As situações são completamente diferentes. Em primeiro lugar, o Robinho é um brasileiro, tá? Então, ele é um brasileiro que conseguiu fugir e estava no Brasil quando foi preso. O que diz a Constituição brasileira, ao contrário da Constituição italiana, que não diz isso. A Constituição brasileira proíbe a extradição dos nacionais, dos brasileiros. Então, não havia qualquer possibilidade da Itália pedir e obter a extradição do Robinho para cumprir a pena que foi imposta pela justiça italiana. Então, a situação é completamente diferente. A Zambelli é condenada no Brasil, fugiu para a Itália, que admite a extradição até dos naturais, e quando faz o exame da extradição, verifica se a pessoa é cidadã italiana e para deliberar se cabe ou não cabe a extradição num caso concreto, mas não proíbe a extradição. E faz a distinção, onde a cidadania prevalente é que vai gerar ou não a extradição. Então, a cidadania prevalente tem como fundo o seguinte: olha, o que prevalece? A condição dela de brasileira, então, quais as leis aplicáveis a ela? São as leis brasileiras e ela está condenada no Brasil. Então, a situação é completamente diferente. Agora, o que a Carla Zambelli vai ter de risco? Eu digo de risco para a eventual fuga. É o seguinte: no Brasil, o Brasil copiou um modelo italiano, existe todo um exame, e a gente sabe, por exemplo, no Brasil as pessoas são, quando presas, apresentadas a um juiz de garantias, que vai examinar a prisão e poderá conceder uma liberdade provisória com ou sem tornozeleira. Na Itália funciona da mesma maneira. Como na Itália não existe um remédio chamado habeas corpus, mas algo semelhante, também essa corte examina pedidos de habeas corpus e deve fazer isso em 48 horas. Então, qual é a chance da Zambelli receber uma prisão domiciliar? E aí, evidentemente, ela vai tentar fugir porque ela faz isso.
Então, nós temos aí nas próximas 48 horas um exame de como será a custódia dela. Será uma custódia domiciliar, uma custódia em cadeia, a lembrar que não tem juiz bobo, não é? Então, a situação dela é uma situação de quem fugiu. E não há nenhum elemento a comprovar perseguição de ordem política.